Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Inferaula. Vejam só, o nosso tema de hoje vai ser sobre as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrevam no canal e acionem aqui o sininho para receberem as notificações, beleza? Então vamos comigo! Pessoal, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu as 6 metas internacionais de segurança do paciente, tá? Qual que é o objetivo dessas 6 metas internacionais de segurança? É garantir uma assistência de qualidade e livre de riscos, tá bom? Então a gente consegue aí desenvolver essa mentalidade de risco para atender o nosso paciente de modo seguro. A gente sabe que a assistência hospitalar, o ato do paciente se dirigir ao hospital, ele pode sofrer vários riscos, ele pode sofrer vários danos em decorrência de uma assistência insegura. Então, o nosso objetivo aqui nessa aula é trazer, tá, essa mentalidade de risco, desenvolver em nós, profissionais de saúde, essa mentalidade para tratarmos de um modo mais seguro o nosso paciente dentro do nosso hospital, da nossa unidade de saúde, tá certo? Então vejam só, a primeira meta internacional de segurança do paciente está relacionada à identificação do paciente, beleza? E aí, Alan, identificação de quê? Gente, identificação de tudo que está relacionado à assistência a determinado paciente, tá? Então, precisa ter o nome completo do paciente, mais um critério de identificação, tá? Então, os protocolos falam que nós precisamos ter o nome completo e mais um critério de confirmação da identificação, que na maioria das vezes os hospitais usam aí a data de nascimento. Então, nome completo mais a data de nascimento. Pode ser o nome completo e um outro item, pode ser o nome da mãe, do pai, mas o mais comum, onde a gente vê aí, é o nome completo mais a data de nascimento. E aí, Alan, a gente vai identificar isso aonde? Gente, vejam só, pode ser uma pulseira de identificação, mais um quadro de identificação. Na solução de soro lá, né, a etiqueta do rótulo de soro tem que constar o nome completo do paciente, a data de nascimento, a identificação da validade do equipo, a identificação do equipo tem que constar, tá? Tudo que está relacionado à identificação do paciente, seja de dispositivos, seja do próprio paciente através de pulseiras ou placas, tem que constar a data de nascimento e o nome completo. Tá bom? Para que serve isso? Para que serve essa identificação? Para a gente minimizar os riscos, na verdade, evitar os riscos relacionados à identificação, como falha de administração de medicamento, né, para não fazer o medicamento de um paciente no outro, como falha na realização de procedimentos, para não fazer um procedimento de um paciente no outro, para a segurança da realização de exames, para não fazer o exame de um paciente no outro, a identificação dos exames, dos resultados, dos laudos também, para a gente não receber o laudo de um exame de um paciente do outro, tá certo? Então a identificação é a primeira meta internacional de segurança do paciente. Nós devemos garantir a confirmação de todos os itens que estão relacionados a essa assistência. Tudo bem? A segunda meta internacional de segurança do paciente é a comunicação efetiva. Tá? A comunicação, infelizmente, ainda é o maior desafio dos profissionais de saúde. E qual que é o impacto da comunicação na segurança do paciente? A comunicação dentro do ambiente hospitalar ou dentro de um ambiente que preste serviços de saúde, ela é fundamental. A começar, gente, pela passagem de plantão. Tá? As equipes precisam ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, concisa, segura. Tá? Então a gente precisa ter a confirmação que o ouvinte ele entendeu a mensagem que nós que nós emissores tentamos passar. Então o receptor ele precisa garantir, tá, o entendimento dessa confirmação. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque dentro da assistência à saúde, a gente tem vários detalhes, várias informações que devem ser passadas de modo confiável, sem haver qualquer ruído de comunicação, porque isso pode comprometer a assistência ao paciente. Aí eu tenho um exemplo para dar
em relação a resultados de exames, né? Pacientes que têm aí resultados de exames de emergência, na qual não tem como a gente ter acesso a um papel, e às vezes essa informação é dada por telefone. Então eu preciso garantir que eu estou entendendo o resultado do exame via telefone, por exemplo. Tá? Então eu, enquanto receptor, eu preciso questionar o emissor. Olha, o resultado da glicemia, por exemplo, é de 30? É 30? Tá? Então, checar isso, deixar isso muito bem claro para não haver nenhum ruído de comunicação e acabar comprometendo aí a assistência ao nosso paciente, tá bom? A terceira meta internacional de segurança do paciente está relacionada à segurança na administração de medicamentos, tá? Então, todo o contexto ali da dispensação, no preparo e da administração de medicamentos deve ser feito de forma segura, tá, gente? Desde a dispensação até a administração. E aí eu preciso trazer aqui como algo bastante importante no contexto da meta 3, que é a administração de medicamentos seguro, a gente tem os medicamentos de alta vigilância, tá? Então todo medicamento de alta vigilância ele vem ali marcando, mostrando, identificado com uma tarjazinha escrito alta vigilância. Todas as vezes que vocês identificar esse tipo de medicamento, vocês precisam lembrar que esses medicamentos podem matar, tá? Medicamento de alta vigilância tem um risco de matar o paciente, causar um dano irreversível. Então, a gente sabe que por aí as literaturas mostram vários protocolos para a gente cumprir, para assegurar, né, essa segurança mesmo da administração de medicamentos. Tem uns 5 certos, 7 certos, 12 certos, 15 certos, tem milhares de certos por aí. O que vale a pena é a gente realmente criar barreiras para não causar um dano no paciente relacionado à administração de medicamentos. Então, da hora da dispensação, dispensei o medicamento, né? Eu peguei na farmácia o medicamento, eu já preciso checar se aquele medicamento realmente é o medicamento que está prescrito, se é aquele nome, se é aquela miligramagem, se aquela via está correta. Eu preciso checar a validade desse medicamento, eu preciso olhar esse medicamento assim na luz para ver a integridade da solução, se não tem cristais, se não tem sujidade, se realmente não tem nenhuma coloração diferenciada, tá? Então depois a gente precisa garantir a segurança do preparo, higienização de bandejas, higienização de bancadas, tá? Higienização das mãos, para fazer tudo corretamente no aspecto da administração do medicamento. Conferir tudo bonitinho, depois que preparar o medicamento, administrar de forma segura, sempre conferindo a identificação, checando também se o paciente não tem nenhum tipo de alergia. E para os medicamentos de alta vigilância, gente, nós temos um processo chamado de dupla checagem. Como os medicamentos de alta vigilância, eles podem causar a morte se a gente falhar na administração, a gente precisa ter um cuidado maior, tá certo? Então, os medicamentos de alta vigilância, a gente tem como exemplos aí os eletrólitos hiperconcentrados, como cloreto de sódio, potássio, sulfato de magnésio. A gente tem também a glicose hipertônica, a gente tem heparinas, né? A enoxaparina, que é o nosso medicamento que a gente usa bastante nos hospitais, o Clexane, né? A gente também tem as insulinas, tudo dentro do grupo de alta vigilância. Nesse caso, a gente faz a dupla checagem. O que seria isso? A gente fazer todo o processo, desde a dispensação até a administração, em parceria com o colega. Então eu vou junto com o colega vai conferir o medicamento junto comigo, eu vou preparar o medicamento, o colega vai supervisionar o preparo desse medicamento, eu vou administrar, eu vou checar a identificação, confirmar os dados do paciente, o colega vai confirmar junto comigo, vou confirmar a via, vou administrar o medicamento, o colega vai supervisionar e juntos a gente vai finalizar esse processo de administração de medicamentos. Então é super importante a gente garantir, gente, a correta administração dos medicamentos para não causar nenhum dano no paciente, tá certo? A quarta meta internacional de segurança do paciente está relacionada à cirurgia segura. Tá? A gente vê aí nos noticiários, na internet, muitas falhas relacionadas à cirurgia. Pessoas que operam a perna errada, que amputam a perna errada, que operam o olho errado. Então a gente precisa garantir uma cirurgia segura. E para isso a gente tem o protocolo de cirurgia segura. O que é o protocolo de cirurgia segura? Ele garante a segurança do paciente em todo o contexto do atendimento cirúrgico, desde a primeira consulta com o médico até a sua alta.
tá? Então, dentro de cirurgia segura, a gente tem aplicação de termos de consentimento livre e esclarecido para cirurgia, aplicação de termos de consentimento livre e esclarecido para anestesias, tá? A gente tem aí a demarcação do sítio cirúrgico, tá? Então o cirurgião precisa ir lá, ó, e demarcar. Vai operar o braço direito, então vai lá, marca com um pontinho e um círculo em formato de alvo. Isso é demarcação de sítio cirúrgico, para a gente não confundir a lateralidade no momento da cirurgia, tá certo? Então o paciente precisa passar por esses procedimentos aí de segurança para não ter nenhum incidente relacionado à cirurgia. E lá dentro do centro cirúrgico a gente tem a nossa lista de verificação, ou checklist de cirurgia segura, que ali a gente tem 3 etapas que são realizadas já dentro da sala operatória. A primeira etapa é realizada antes da indução anestésica, de preferência ainda com o paciente acordado. É claro que pode ser que o paciente não contactue, ele já venha sedado da UTI, já venha entubado, mas de preferência que a primeira etapa seja realizada ainda com o paciente acordado, porque ele vai ser checado a sua identificação, checado se ele tem algum tipo de alergia, tá? Depois da primeira etapa, se tiver tudo conforme, lembrando que checklist de cirurgia segura, ele tem várias etapas. Isso serve como barreiras. Se na primeira etapa já deu alguma coisa errada, para tudo e aí a gente precisa arrumar para não prosseguir com o erro. Beleza? Aí terminou a primeira etapa do checklist de cirurgia segura, a gente tem a segunda etapa. A segunda etapa do checklist de cirurgia segura deve ser realizada antes da incisão cirúrgica. Então ali os membros da equipe cirúrgica, cirurgiões, anestesistas, o instrumentador, o enfermeiro, eles precisam confirmar a identificação do paciente, eles precisam se apresentar falando nomes e funções, precisa ser checado se tem reserva de sangue, precisa ser checado se tem exames dentro de sala operatória, tá? Então, a segunda etapa do checklist de cirurgia segura só pode ser iniciada antes da incisão. Não pode fazer incisão e depois começar, porque o objetivo é garantir a conformidade de tudo antes de começar a cirurgia. Porque se tiver qualquer falha, parou ali, parou, organizou, deixou tudo conforme para prosseguir, beleza? E nós temos a terceira etapa do checklist de cirurgia segura, que deve acontecer antes do paciente sair de sala. Então ele vai ser checado se o procedimento esperado foi o que foi realizado, dentre outras coisas que estão dentro do checklist. A gente vai ter depois um vídeo falando só sobre o checklist de cirurgia segura, de forma bem detalhada. Tudo certo, gente? Então, a quinta meta internacional de segurança do paciente é a nossa famosa higienização das mãos. Tá? É uma coisa simples, mas que a gente vê muita falha aí no serviço de saúde e que nós precisamos, de fato, intensificar essa orientação, porque a higienização das mãos salva vida ou mata vidas. Tá? Então são através das nossas mãos que nós transmitimos infecções cruzadas, que nós levamos micro-organismos de um paciente para o outro. Então a higienização das mãos ela é fundamental, está lá como a quinta meta internacional de segurança do paciente. Beleza? Então a sexta meta internacional de segurança do paciente está relacionada à prevenção de lesão por pressão e quedas. Tá? Então a gente sabe que os pacientes que ficam internados há muito tempo, que tem a mobilidade prejudicada, ele tem um risco maior de desenvolver lesão por pressão. Então, os profissionais de saúde, dentro do contexto multidisciplinar, precisam evitar esse incidente, tá? Porque as lesões por pressões, elas são incidentes relacionados à assistência. Então, a gente precisa estabelecer protocolos para evitar lesão, né, protocolos de reposicionamento, de mudança de decúbito, de descompressão de áreas de proeminências ósseas. A gente precisa fazer a escala de Brado para identificar qual que é o risco do paciente desenvolver lesão por pressão, se ele tem baixo risco, moderado risco ou alto risco. Então tudo, principalmente a enfermagem, tudo que está relacionado aí à prevenção de lesão, o enfermeiro principalmente ele precisa prescrever esses cuidados para a gente conseguir alcançar o objetivo de não causar lesão por pressão no paciente decorrência da internação. E queda, tá, gente? Queda aí é um incidente assistencial grave, nenhum paciente pode ir para o hospital e cair e ganhar uma lesão de brinde, tá? Então, queda, a gente precisa também ficar muito atentos, tomar as medidas de prevenção de quedas, elevação de grades, manter
as rodas sempre travadas, orientação ao paciente e acompanhantes, tem escalas também que avaliam o risco de queda, a escala de Morse, depois a gente vai ter um vídeo falando dessas escalas bem detalhadas para vocês, mas eu não posso deixar com que o paciente ganhe uma lesão de brinde na sua internação, na sua necessidade hospitalar. Ele vai com uma necessidade e sai com uma lesão. Isso daí a gente não pode permitir, tá certo? Então a gente tem aí as 6 metas internacionais de segurança do paciente para garantirmos essa assistência segura, tá bom? Então só para recapitularmos, relembrarmos um pouco, meta 1, identificação do paciente, tá? Tem até uma regrinha mnemônica, na verdade um gesto que é para facilitar. Então meta 1, identificação, pulseira. Meta 2, comunicação efetiva. Meta 3, medicamento, olha aqui o M, ó, segurança na administração de medicamentos. Meta 4, cirurgia segura, tesoura. Meta 5, higienização das mãos. E meta 6, prevenção de quedas ou lesões, tá certo, pessoal? Então vamos trabalhar aí a conscientização no desenvolvimento da mentalidade de risco na nossa equipe multiprofissional para a gente garantir uma assistência livre de danos, livre de riscos aos nossos pacientes, tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Não se esqueçam de comentar, coloquem as dúvidas aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Compartilhem experiências, compartilhem aprendizado, que o nosso objetivo nesse canal é compartilhar e trocar aprendizado, tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até logo!